Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Amigos e irmãos, eu vou contar para os irmãos, eu vou dizer para os irmãos uma visão que Deus me deu dentro de uma revelação. Eu quero dizer, irmãos, que eu não gostaria de falar, mas eu vou falar porque é real. Foi real e eu vou falar. Irmãos, eu tive uma visão junto com uma revelação com a pessoa da nossa irmã Irene Miranda. Irmãos, eu vi Irene Miranda, a visão foi bem assim. Eu vi um salão enorme, um salão bem grande, dentro do prédio administrativo. Eu nunca entrei lá, viu, irmãos? Nunca. Mas eu vi na visão aquele salão enorme. E no meio daquele salão, aquele salão estava todo vazio. E estava bem iluminado. No meio daquele salão tinha uma cadeira. E sentado naquela cadeira tinha um ser vestido de branco. Ele tinha o cabelo branco e tinha também um rosto bem clarinho. E ele estava vestido com uma roupa branca, até como se fosse aquele avental que o Davi Miranda usava quando ele ia pregar. Irmãos, e eu, em meio a tudo isso, eu achei que era o Davi Miranda. Mas depois foi passado para mim que não era. E eu vi a irmã Irene, subiu as escadas, desde o primeiro degrau até o último. Eu nem sei se lá tem escada. Mas todo prédio tem que ter escada, né? Mas eu vi ela subindo as escadas, ela começava desde o primeiro até o último. E ela subia, bem devagarinho. Ela segurava nos guarda-mão, assim, naqueles... E ela subia bem devagarinho, passo a passo. E ela estava vestida com aquele vestido que ela tinha ou tem, não sei. É um vestido que agora ela gravou o disco Além das Fronteiras. Ela era bem novinha. E aquele vestido com campo branco, todo florido. Do disco Além das Fronteiras. Para quem não conhece, pode buscar o disco dela Além das Fronteiras, que vocês vão ver. Que é esse vestido que ela tá naquele disco. E ela estava com aquele vestido. E ela subia devagarinho. E quando ela passava por esse ser, ela passava por ele e continuava subindo as escadas. E eu vendo na visão. Irmãos, mas isso foi rápido. Não foi coisa para falar que demorou minutos, não. Foi rápido. E quando ela chegou no último degrau, ela voltou correndo. Voltou correndo, desceu as escadas correndo. Parece que eu tô vendo ela correndo. Correndo, descendo as escadas correndo. E quando ela chegou no salão onde esse ser estava sentado, ela abriu uma janela, tinha uma janela de vidro, eu não sei se isso existe. Mas era uma janela de vidro bem grandona, assim, enorme. Ela abriu aquela janela assim, com os dois braços e colocou praticamente o corpo para fora da janela. E aí ela olhava para baixo e ela contemplava a igreja antiga e a igreja de hoje. E ela olhou para a igreja de hoje e eu também olhava, eu vi a igreja de hoje, do jeito que a igreja está hoje. Irmãos, eu não queria mais falar sobre isso. E na verdade Deus até me repreendeu sobre certos assuntos. Mas essa visão eu tenho que contar.
Então ela olhava para a igreja de hoje, do jeito que está hoje, a mensagem que é pregada hoje, o jeito do povo se vestir hoje. Ela olhava para o calçado das irmãs hoje que usa 15 centímetros de salto. E outras coisas a mais que eu não preciso me acrescentar aqui. Eu não quero falar. E ela olhava, e depois ela olhava para essa igreja de hoje. E em seguida ela olhava para a igreja antiga. Inclusive essa igreja antiga, eu vi a igreja antiga, no salão número 2. Porque existia o salão número 1, o salão número 2, o salão número 2 era de reserva para fazer culto com menos gente e de fazer reunião com os obreiros quando a sede estava cheia. E ela olhava para o salão número 2, estava lotado. O salão número 2 também não é pequeno, é grande aquilo ali. Apesar de que eu nunca mais fui na sede, mas também não me desejo ir, não. Ela olhava a igreja cheia de irmãos e irmãs. Irmãos, como eu disse, a igreja de hoje estava cheia com o povo de hoje. E a igreja antiga estava cheia com o povo de antigo, com povos antigos, os crentes antigos. Lá no meio dos crentes antigos tinha as irmãs bem vestidas. O bem vestido que eu falo é com o corpo tampado. Não tinha irmã aparecendo pedaço das coxas, não. Não tinha irmãs com a blusa aqui, mostrando o seio, não tinha. E roupas mais simples, principalmente nas épocas de final de ano, que vinha caravanas e mais caravanas para a sede mundial, que trazia os irmãos mais, quando eu falo simples, pessoas mais humildes em tudo. Tá difícil aqui, irmão, não quero falar muita coisa, mas eu tenho que explicar. E as irmãs, tinha irmãos, parece que eu tô vendo aqui na minha frente. Eu tô sem minha Bíblia tá ali na frente, não ia pegar ela e mostrar para os irmãos. Tô com um celular aqui, os irmãos colocavam a Bíblia aqui, ó, uma biblinha já, ó, velhinha, até com as folhas rasgadas. Tinha irmãozinhos assim. Tinha irmãozinhos com o sapato até descolado do lado. Tinha irmãos de chinelo. Tinha irmãos que não sabiam nem ler. Isso no salão número 2, estava lotado de gente. A irmã Irene via isso. E para quem sabe do que eu estou falando, e a mensagem, o pregador, tinha um pregador no altar. Ele pregava a volta de Jesus. Ele falava, Jesus vem. Irmãos, e ali eu via a irmã Irene abria aquela janela e ela abriu um sorriso para aquele povo que estava no salão número 2 com as irmãs do jeito que eu acabei de falar. Tinha irmãs com criança deitada embaixo do banco, é assim que nós fazíamos. Deitávamos as crianças embaixo do banco e prestava culto a Deus. E aí hoje o Satanás vem falar que nunca houve milagre na Igreja de Deus e Amor. Mas eu desminto o capeta. Porque havia milagre, meus irmãos. Havia milagres. Acontecia milagres. Aí, meus irmãos, a irmã Irene falou assim, irmãos, eu quero dizer para os irmãos, eu não vou chorar aqui, mas quando eu falo com Deus, quando eu lembro, eu choro. Porque eu vejo hoje uma decadência muito grande. Até nos irmãos que viveram comigo, até na época do passado. Isso me deixa triste. Porque a Bíblia disse que a salvação é só para quem perseverar. E a irmã Irene, irmãos, falou assim, meu Deus, olha meus irmãozinhos, e ela abriu um sorriso. Olha meus irmãozinhos, esses irmãozinhos foram e serão
salvos através da oração do meu esposo. Foi essas as palavras da Marilene. Foram salvos e serão salvos através da oração do meu esposo. Irmãos, e eu vi, eu contemplei, e ela passou por esse ser de novo, que no começo eu achei que fosse o Davi Miranda. Quando eu vi assim, eu pensei, não, mas isso é o Davi Miranda sentado? Mas eu me enganei, porque a gente engana, né, irmã? Nós somos carne, nós somos imperfeitos. Mas foi passado para mim que não era o Davi Miranda. E também não era mesmo, né, porque ele já morreu. O que morto vem fazer ficar sentado, né? Sentado aqui no meio dos vivos. É impossível. Irmãos, e ela passou por ele, pegou um degrau de escada e ela correu. Desceu até embaixo de novo, correndo. Descendo as escadas, correndo apavorada. Só que ela tinha aquele sorriso no rosto e aquela alegria por aquele povo que ela viu. E ela lembrou do passado, as irmãs das antigas e os irmãos antigos, os irmãos que verdadeiramente serviam a Deus. Mas os olhos dela não se alegrou com a igreja de hoje, com o povo que estava lá hoje, nos dias de hoje. Tá bom, meus irmãos? Foi isso que Deus me mostrou. E, na verdade, eu estou lutando isso, estou lutando com isso. Estou lutando algumas horas, mas resolvi falar. Amém, meus irmãos? Eu orei ao Senhor, o Senhor me deu discernimento. Mas eu não vou falar. Eu não vou falar até porque a salvação é individual. A minha salvação eu tenho que cuidar dela. E outras pessoas cuidar da sua. Então eu quero dizer que não vou falar. Deus me deu uma interpretação dessa visão, Deus me deu o discernimento, mas eu não vou falar, eu prefiro não falar. Amém, meus irmãos? Se os irmãos, aquilo que os irmãos entendem, fala comigo nos seus comentários. Apesar de que eu sei. Mas eu quero saber qual é a opinião dos irmãos. A opinião não, né? A versão dos irmãos em sentido a isso. Para subir, ela subiu devagar. Mas para descer, ela desceu correndo. Amém? Talvez depois eu vou orar a Deus. Talvez se Deus não me falar nada, eu falo para os irmãos. Mas talvez Deus fale para mim não falar ou não fale nada. Se Deus não falar nada, eu falo para os irmãos qual é a interpretação. Amém? Mas por enquanto não. Foi isso que Deus me revelou. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.